São Paulo 1, Red Bull Bragantino 0. Vamos falar um pouquinho dessa partida que aconteceu agora há pouco, que o São Paulo venceu lá no estádio do Morumbi. Bom, primeiro vamos falar do pré-jogo, né? O que rondava o pré-jogo, havia expectativa, né? Ou melhor, a dúvida se o São Paulo iria ou não com uma equipe titular, né? Lembrando que o São Paulo atuou há 48 horas atrás contra o São Caetano, goleou por 5-1 com a equipe titular no último sábado. Então, só teve aí teoricamente um dia inteiro, né, de descanso, que foi o domingo, e já voltou a atuar nessa segunda-feira, mas o planejamento da comissão técnica é de que o São Paulo jogou com a equipe titular hoje, quarta-feira vai alternar, vai rodar o elenco, vai colocar alguns outros jogadores para na sexta-feira e na terça-feira de Libertadores, sexta-feira contra o clássico contra o Palmeiras e na terça-feira vai jogar com a equipe titular, obviamente, porque tem Copa Libertadores da América, certo? Então, na tarde desta segunda-feira, a gente já soube aí que o São Paulo iria com uma equipe titular e teria uma ou outra alteração ali pontual, e realmente teve. A primeira, o Luciano, né, que ficou 4 dias aí fora, voltou para Goiânia para resolver alguns problemas familiares, pessoais, e voltou, mas dessa vez por ficar 4 dias fora, acabou figurando no banco de reservas. Mas a grande alteração foi a entrada de Luan e a saída de Igor Gomes. Luan, meio campo mais defensivo do que o Igor Gomes. O Igor Gomes constrói mais do que destrói. Luan é um inverso disso. E teve pontos positivos e negativos nessa substituição. A gente vai falar rapidamente sobre ela primeiro. A negativa foi que o São Paulo perdeu um pouco de criatividade no meio-campo. Tanto que na formação do Crespo, né, ele não adiantou Nestor e Daniel Alves. Foi simplesmente o Daniel Alves que pulou de primeiro homem do meio-campo para terceiro, o Nestor continuou de segundo homem e o Luan aí foi o primeiro homem do meio-campo. Qual que era a intenção do Crespo? Anular o Claudinho. Mas, em contrapartida, ele acabou perdendo criatividade no meio-campo. O Pablo, por exemplo, ficou muito sozinho, porque o Rojas, que ainda está tentando se adaptar a essa função de segundo atacante, né? Ele sempre foi muito ponta, muito aberto, né? Ele até caiu muito bem nos dois lados, mas realmente a função de segundo atacante, que é ali municiar o meio-campo, até ajudar o meio-campo e também ser um parceiro de ataque para o centroavante, o Rojas acabou tendo uma certa dificuldade, ainda tem essa dificuldade. Então aí o Rojas vai ter que ver aí, o Crespo vai ter que ver se realmente o Rojas vai conseguir fazer essa função. Então ali com o Daniel Alves de costas para a marcação, né? O Daniel Alves que está acostumado por ser o primeiro ou em algumas oportunidades o segundo homem de meio campo, de pegar a bola e ter o campo todo à sua frente, né? E agora ele acabou pegando a bola de costas para o defensor, então até ele girar, até ele ter essa habilidade para conseguir se desvencilhar da marcação, há um pouquinho de tempo de adaptação, coisa que não teve no primeiro tempo. Então o Daniel Alves sofreu um pouquinho com essa marcação. O São Paulo como um todo foi pouco criativo nessa primeira etapa, apesar de ter sido melhor. Mas em contrapartida, Claudinho simplesmente não viu a cor da bola. A todo momento, onde o Claudinho estava, seja aberto, seja no meio campo, seja na esquerda, seja na direita, lá estava Luan fungando no cangote do Claudinho para não deixar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro da última temporada livre para fazer das suas peripécias, né, como ele fez no Brasileirão, inclusive sendo o artilheiro da competição ao lado do Luciano. E no primeiro tempo isso foi fundamental, tanto que para mim, eu acredito, na minha opinião, que o Luan foi o melhor jogador do São Paulo, porque ele foi o que melhor cumpriu aquilo que foi proposto, que foi anular o Claudinho. Na primeira etapa, o Claudinho só teve um lance de perigo ali que ele conseguiu se desvencilhar do Luan e chutou, mas aí o Volpe fez uma defesa até que tranquila. Então o Luan, ele conseguiu completamente anular as ações do Claudinho, e é um ponto também para o Hernan Crespo, que mesmo com pouco tempo estudou o adversário, viu que realmente o Claudinho era o principal jogador, que era o cara que mais levava perigo, o cara que constrói e finaliza a jogada, o arco e a flecha do Red Bull Bragantino. Então ele conseguiu aí analisar isso e anular essa função do Red Bull Bragantino, que sofreu realmente também na armação. Mas no primeiro tempo, ali nos primeiros 10 minutos, o Red Bull Bragantino pressionou bastante a saída de bola do São Paulo. O São Paulo teve algumas dificuldades com os zagueiros, tanto que foi a partida onde o Volpe mais atuou com os pés. Interessante, né? E é uma reclamação até para o Fernando Diniz, mas que agora, com o Crespo, ele acabou sendo essa válvula de escape nesse jogo, porque não, os zagueiros pegam a bola, tentam jogar, não vê,
se sente pressionado, rapidamente passam para o goleiro para ter esse respiro, para aí sim tentar fazer a jogada novamente. Então o Volpi acabou usando muito mais os pés do que vinham usando nas últimas partidas sob o comando do Crespo. E também há se destacar do Volpi é que, diferentemente do que ele fazia com o Fernando Diniz, né, que mesmo apertado ele tentava um passe mais de efeito para algum companheiro, apertou, ele acabou dando o chutão lá pro campo ofensivo, já tirando aí o perigo. Então há também de se falar um pouquinho do Thiago Volpi nessa questão. Então, o primeiro tempo muito difícil no São Paulo no começo, mas aos poucos, mesmo com pouca criatividade, o São Paulo foi ganhando. No futebol americano a gente fala jardas, né? O São Paulo foi ganhando jardas durante a partida e ali até os 20 minutos ali estava começando essa transição, e dos 20 em diante aí o São Paulo conseguiu realmente se colocar com mais presença no campo de ataque e sufocar até em certo momento o Bragantino, que errou bastante na saída de bola, e o São Paulo até levou perigo em algumas questões ali. Mas foi por falta de criatividade também que o São Paulo não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. Faltou realmente, o Daniel Alves não conseguiu se adaptar, ele até tentava sair para armar o jogo de trás, só que aí ele saindo ficava um buraco no meio. Então o Pablo ficava sozinho, o Rojas ali espetado em algum dos lados e ficava um buraco ali no meio campo. Então o São Paulo teve que optar pelas jogadas laterais, principalmente com o Reinaldo, né? O Reinaldo que tem aparecido muito bem nesse início de temporada. Eu acho que é uma formação que privilegia muito as características dele. O melhor Reinaldo, a gente pode ver agora, a melhor versão do Reinaldo, a gente pode ver agora no São Paulo por conta dessa formação e desse estilo de jogo, onde ele tem menos obrigações defensivas do que tinha anteriormente como lateral. Então olho no Reinaldo, que pode ser uma temporada muito interessante nele com a camisa do São Paulo em 2021. Então ele foi muito acionado no primeiro tempo nesse setor, sempre criando as suas jogadas do lado esquerdo, cruzando na área, aparecendo com perigo. Então São Paulo, sem criatividade, acabou optando por jogar mais bolas no Reinaldo. O Igor Vinícius apareceu pouco, tem aparecido até pouco, né, nessa volta no Campeonato Paulista contra o São Caetano, e hoje também o Igor Vinícius apareceu um pouco menos, ele vinha aparecendo com mais frequência antes daí da paralisação. Então São Paulo, que sem criatividade tentou mais pelos lados, não conseguiu, final de primeiro tempo. Hernan Crespo colocou o Luciano logo de cara, porque realmente o Rojas ele ainda não está conseguindo entender essa função. O Luciano já sabe fazer essa função, tem características para isso e já faz isso desde da temporada com o Fernando Diniz na temporada passada. Então o São Paulo obviamente conseguiu ali uma melhora no segundo tempo, levou até mais perigo, marcou nos primeiros 5 minutos, mas o gol foi corretamente anulado. O São Paulo foi melhorando. Primeiro tempo ali do São Paulo, o segundo tempo foi realmente todo do São Paulo. O Red Bull Bragantino até tentava em alguns momentos ali alguns contra-ataques, mas a defesa do São Paulo estava bem postada. O Claudinho no segundo tempo foi um pouco mais inteligente em se desvencilhar dessa marcação do Luan. Porque como o Luan estava realmente fazendo uma marcação homem a homem, uma marcação individual, o Claudinho pensou que, pô, eu vou trazer o Luan para o meu campo defensivo e vou abrir o espaço vazio, que é inclusive como eu falei no segundo gol do São Paulo no vídeo anterior contra o São Caetano, que é o que o Crespo faz. Puxa a marcação para ter um espaço ali. Então em alguns momentos que o Claudinho saiu para puxar o jogo, saiu para armar o jogo de trás, o Luan veio junto e acabou ficando um pequeno buraco ali no comecinho do meio campo, entre o meio campo e a defesa do São Paulo, onde em algumas oportunidades apareceu algum jogador ali livre, o Aderlan, o Lucas Evangelista. Então também há de se pensar aí numa questão aí do Crespo. Se fazer essa marcação individual, tem esse risco também do jogador ser inteligente taticamente e acabar puxando a marcação e ficar um vazio. No segundo tempo, o São Paulo se postou melhor na partida, criou mais chances até fazer o gol, né, numa triangulação bem interessante, né, Daniel Alves para Luciano, Luciano já de primeira por Reinaldo ali, bem toques rápidos até envolventes. Reinaldo cruzou na área, Cleiton cortou mal, a bola bateu no pé do Léo Ortiz e foi para o fundo das redes. Aí o São Paulo abriu o placar. E depois ali o São Paulo ainda com as substituições, entrou Igor Gomes, inclusive o Daniel teve alguns minutos na lateral direita, né, depois voltou para o meio, porque o Nestor não aguentou a partida, ficou esgotado, acabou entrando o Galeano, e que foi para a lateral direita, o Daniel voltou para o meio. O Éder, né, entrou muito bem também, foi a válvula de escape nos contragolpes. Lembrando que o São Paulo também, durante a partida ali, depois do primeiro gol, do único gol da partida, ficou ali ainda uns 5 minutos ali, melhor na partida, se postando bem, depois quis puxar realmente
que se resguardar na defesa para buscar os contragolpes. E no final da partida aí, um problema grave para o São Paulo, que o Luciano sentiu uma lesão muscular, né? Dificilmente vai estar apto contra o Palmeiras e mais difícil ainda se vai estar à disposição para o São Paulo na próxima terça-feira, onde enfrenta o Sporting Cristal pela Libertadores. Então aí, num todo, o São Paulo foi melhor contra um adversário muito forte. O Red Bull Bragantino não tinha perdido na temporada, né? Foram 12 jogos aí de vencibilidade e o São Paulo conseguiu vencer agora. Então o São Paulo foi melhor, faltou um pouco mais de criatividade, mas nos 90 minutos foi melhor e realmente mereceu e construiu uma vitória interessante. Agora líder do grupo continua, né? Líder do grupo B, agora com 13 pontos, está encaminhando aí a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, certo? Então vamos ver aí na próxima quarta-feira o São Paulo enfrenta o Guarani também no Morumbi. Na sexta-feira vai lá no Allianz Parque enfrentar o Palmeiras e já na terça-feira, dia 20, começa a Libertadores para o São Paulo. Então, agenda recheada aí nessa semana. Daqui até terça-feira que vem temos aí 3 jogos, ou seja, 3 vídeos aqui, eu trazendo para vocês tudo que aconteceu nas partidas. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Falou!